Gente, bom dia a todos e todas. Estamos iniciando o segundo bate-papo, da série de bate-papos olímpicos organizados pelo Centro de Estudos Olímpicos e do Esporte, o ARET, e com o apoio do Centro Esportivo Virtual, é, coordenado pelo professor Laércio Elias Pereira. O objetivo desse bate-papo, dessa série de bate-papos, é dar visibilidade e despertar inquietações sobre aquilo que estamos chamando de temas emergentes nos estudos olímpicos, né? Na semana passada, tivemos a contribuição da professora Doiara, da Universidade Federal de Viçosa, que discutiu conosco, discutiu talvez seja uma palavra muito séria, bateu papo conosco sobre o ativismo esportivo. No dia de hoje, teremos a contribuição da professora Mariana Zoanetti, do Centro de Educação Física, do Departamento de Esportes, que fez seu mestrado, sua graduação na Unicamp em Educação Física e também em Ciências Sociais, e seu mestrado e doutoramento na mesma universidade. A professora Mariana é coordenadora da Grupa, né, que é o Grupo de Estudos sobre Esporte e Gênero, que atua lá no Centro de Educação Física, né? O objetivo desse bate-papo também é que ele seja leve o bastante para que as pessoas tenham prazer na sua escuta e que seja profundo o suficiente para que as pessoas compreendam um pouco melhor aquilo que estamos discutindo. Eu vou pedir a todos que façam perguntas pelo chat, mas nós só vamos abrir para perguntas no final, na parte final do nosso bate-papo, tá? Também é importante dizer que na próxima quarta-feira, mesmo sendo feriado, nós teremos um bate-papo com a professora Kátia Rubio, da Universidade de São Paulo, que vai ser sobre jogos virtuais e Jogos Olímpicos. E encerraremos a nossa série esse ano com o professor Lamartine da Costa, no dia 27, na outra quarta-feira, discutindo conosco tradição e inovações nos Jogos Olímpicos após Paris 2024. Sempre às quartas-feiras, sempre de 10h30 às 11h30. Agradeço àqueles que já estão presentes na sala e, bom, já vou dar um bom dia para a professora Mariana, que correu um bocado para estar aqui presente conosco, agradecer mais uma vez a doação, o investimento do seu tempo, que para nós é muito valioso. Obrigado, Mariana. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nessa sala com a gente. Bom dia, Otávio. Eu queria começar agradecendo, né, o convite para participar dessa conversa, né? Eu gosto da ideia do tema emergente, né? Embora não seja uma questão nova, tem sido uma questão que tem sido emergente no sentido de muita atenção tem sido destinada nos últimos tempos, né? Inclusive porque talvez por não ser uma questão nova, até 2 décadas atrás era uma questão extremamente marginalizada. Então, quando essa questão, de alguma forma, dessa questão de gênero, transgênero, começa a aparecer com centralidade no debate, de certa forma, isso é um passo importante para a gente tentar desmistificar algumas das coisas que ergueram, né? Algumas das instituições, os pensamentos e das crenças que ergueram o esporte moderno e o olimpismo também, né? Eu acho que a gente começou muito bem, que você já faz uma distinção entre ser novo e ser emergente, né? E, de fato, é desses temas que não são novos, mas que ganharam maior visibilidade em tempos recentes, daí a ideia de emergente. Eu acho, Mariana, seria legal, já que a gente está falando de gênero e transgênero, se a gente está usando dois termos, a gente supõe que tem alguma distinção entre eles, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre exatamente como é que se tratam esses dois termos, o que tem de semelhante, o que tem de diferente. Gênero e transgênero. Eu acho que a primeira coisa é entender assim, como que surge essa ideia do gênero, né? Esse campo de estudos que é o campo dos estudos do gênero, né? De certa forma,
há muitos séculos a gente tem discursos que legitimam e naturalizam as diferenças entre homens e mulheres, né? Sejam discursos da igreja, sejam discursos presentes na literatura, na ciência. E é ao longo do século XX que essas diferenças a naturalização dessas diferenças começa a ser questionada dentro do campo científico, né? Acho que tem alguns marcos que talvez sejam interessantes para a gente entender como que surge esse debate do gênero, mas talvez os estudos da Margaret Mead, na Nova Guiné, na década de 30, né, que vão mostrar que não existe uma determinação biológica dos comportamentos, né? A Margaret Mead vai para distintas tribos na Nova Guiné, ela vai percebendo como em algumas tribos as mulheres tendem a ser líderes, mais agressivas, cuidar do trabalho fora de casa, e os homens terem aquele comportamento que a nossa sociedade classifica como feminino. E aí ela estabelece essa ideia de papéis sexuais, né, tentando separar eles da anatomia e da biologia. Né? De certa forma, essa questão é aprofundada a partir da Simone de Beauvoir, né, com aquela frase que todo mundo conhece, né, não se nasce mulher, se torna mulher, né, numa ideia de que a desigualdade de gênero ela é construída socialmente, historicamente, né? Então, não basta dissociar, né, o comportamento e as diferenças da natureza, mas entender que existe uma desigualdade, essa desigualdade ela é histórica e cultural. Mas é sobretudo na década de 60 e década de 70 que essas coisas começam a se desenvolver num campo de estudos, né? E aí eu acho que tem um pesquisador que é importante para esse tema, que é o Robert Stoller, né? O Robert Stoller é um psiquiatra, ele que começou a usar essa ideia de gênero, né? E a ideia do Stoller era o sexo ele é biológico e ele se desenvolve em diversas camadas, né? É, cromossômica, genital, somática, hormonal, cerebral, né? E o gênero seria relacionado às questões de identidade, que para eles se trata de uma expressão que é individual e é social. Né? E aí, quando o Stoller começa a pensar essa diferenciação, ele vai falar que tem pessoas que, nesse processo de desenvolvimento dessas diferentes camadas do sexo, acabam assumindo uma identidade de gênero diferente. Né? E aí ele separa, né, essa ideia de sexo como uma natureza biológica e gênero como uma expressão individual, social e cultural. De alguma forma, durante a década de 80, os estudos de gênero dão uma radicalizada nisso, a ponto de ver que gênero é um componente histórico e cultural, e não é exatamente uma expressão individual, é uma construção histórica, cultural, que faz com que socialmente a gente perceba homens e mulheres de forma distintas, e a gente percebe homens e mulheres de formas distintas, entendendo que existem desigualdades, né, de poder entre esses dois processos. E aí a gente vai também desenvolvendo esse debate a ponto de pensar que as próprias coisas que a gente pensa sobre sexo hoje, a forma como a gente conduz as nossas pesquisas no campo, né, das ciências naturais, talvez também sejam influenciadas sobre as nossas crenças de gênero. Né? E aí, de certa forma, hoje no campo dos estudos de gênero, a gente já trabalha com o sistema sexo barra gênero, como se fossem duas coisas indissociadas, entendendo assim que não existe uma natureza estanque que não muda ao longo do tempo, mas a própria forma como a gente compreende a natureza é influenciada pelas nossas concepções de gênero, então não tem como a gente separar essas duas coisas. E por que eu estou contando tudo isso? Porque é nesse avanço desse campo dos estudos de gênero, problematizando algumas das concepções que a gente tem sobre sexo, que a gente vai aprofundar essa ideia de que, olha, né, existe uma matriz de inteligibilidade de gênero que vai falar que é construída culturalmente, que vai pressupor uma linearidade entre um sexo biológico, uma expressão de gênero e uma orientação sexual. E aí, dentro dessa matriz, quem perturba essa linearidade estaria marginalizado. Os estudos de gênero vão falar essa matriz é uma construção cultural histórica e o mundo não é assim. Né? E aí, a partir dessa discussão, sobretudo a partir do feminismo da terceira onda e tal, o campo de estudos de gênero começa a ver diversas outras expressões de gênero possíveis, né? E sai, inclusive, desse campo binário do feminino e do masculino. E aí esse debate do transgênero vai aparecendo com mais proeminência, deixa de ser um debate marginalizado dentro dos estudos de gênero, dentro do campo das ciências humanas também. Né? Como eu falei, essa distinção, no caso dos transgêneros, intersex, hermafrodita, né, chamada hermafrodita na época, está presente há muitos anos, né? Inclusive aparece na literatura, nas artes, mas no campo da ciência, né? Estaria na psiquiatria desde a década de 60, mas o campo do estudo do gênero vai radicalizar, e vai aprofundar e vai dar mais visibilidade a essa questão, sobretudo a partir da década de 90. E aí, na década de 90, que nesse campo
a gente começa a falar da palavra cisgênero e transgênero, né? Cisgênero sendo um termo utilizado quando uma pessoa ela tem uma identidade de gênero semelhante àquele gênero que ela foi designada ao nascer, e transgênero é quando isso não acontece, né? Ela foi designada com gênero ao nascer e ao longo da sua vida, né, foi se identificando, né? Ou ela não teve, né, essa identificação com esse gênero que ela foi designada ao nascer e foi, né, de alguma forma transicionando para outro gênero ao longo da vida. Entendendo que uma mulher cisgênero, né, uma mulher que foi identificada como mulher ao nascer, né, e teve sua identidade de gênero como mulher ao longo da vida, uma mulher transgênero seria uma mulher que foi designada como homem durante o nascimento e ao longo da sua vida foi percebendo que se identificava como mulher, né, a ponto de, em algum momento, transicionar a sua identidade. Legal. Colocando nessa perspectiva da cultura e da construção cultural, quando a gente olha para a história do esporte, né, especialmente daquilo que a gente ainda pode chamar de esporte moderno, a gente tem uma história daquilo que é permitido e do que não é permitido às mulheres, né? É, Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Quer dizer, porque eu acho que os Jogos Olímpicos ou o movimento olímpico ajudam a colocar isso numa perspectiva histórica e comparada, né? É, Você podia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Eu acho que quando a gente fala dos estudos de gênero como um campo de estudos que foi ao longo do século XX demonstrando que as diferenças entre homens e mulheres são históricas e culturais e elas são atravessadas por relações de poder, né, que criam desigualdades, no esporte isso tudo aconteceu também, né? De certa forma a gente tem a instituição esportiva como uma instituição reconhecida socialmente como masculina, né? Os próprios Jogos Olímpicos, eles surgem, né, como jogos feitos para homens, né, dos quais as mulheres não foram admitidas na primeira edição, elas só foram admitidas a partir de 1900, né, da segunda edição, e a gente vê nos Jogos de Paris que precisou 124 anos para a gente ter uma participação equilibrada entre homens e mulheres atletas nesse evento, né? Então, a gente está falando os Jogos Olímpicos como uma das expressões das desigualdades de gênero no campo esportivo. E aí, ao longo do século XX também, que a gente vai tendo um equilíbrio nas competições que as mulheres podem participar, né? Porque mesmo elas sendo admitidas desde 1900, não eram em todos os esportes que elas poderiam participar. E aí a gente sabe que ao longo do século XX também diversas modalidades esportivas foram restringidas às mulheres, sejam por disposições das suas confederações, ou seja, como foi o caso brasileiro, que as mulheres foram proibidas de jogar futebol e os adjacentes com o pé, rugby, lutas, por uma lei, né? O Brasil é um exemplo bem específico de que foi uma disposição legal que proibiu as mulheres de praticar uma série de modalidades esportivas. E todo o argumento, né, por exemplo, dessa lei no Brasil, era um argumento que, em tese, era respaldado pela ciência da época, né? Porque, de certa forma, a carta, né, direcionada ao governo para sancionar essa lei era uma carta de um médico que dizia que a natureza das mulheres era incompatível aquelas atividades de contato, aquelas atividades mais fisicamente que demandavam mais, né? Então, o que a gente vai percebendo é que as mulheres ao longo do século XX foram interditadas, né, da participação de algumas modalidades esportivas, mesmo quando elas foram readmitidas. A forma como elas foram readmitidas também foi uma forma de certa forma, um tanto quanto marginalizada, né, porque os recursos eram menores, as oportunidades para elas se desenvolverem dentro dos esportes era atravessada por uma cultura que não incentiva as mulheres a praticarem esportes, o que dificulta elas se desenvolverem, né, enquanto atletas ao longo da vida. Então, de É, certa forma, foram todas essas questões, né, que envolvem esse cenário de participação esportiva feminina ao longo do século XX. E só para fechar, Otávio, antes de você perguntar, eu acho que tem alguns casos específicos também, né, e tem um caso dos Jogos Olímpicos que eu acho que é curioso, que é o fato, né, que eu acho que é curioso, que é nas Olimpíadas de Barcelona, de 92, quando uma mulher, né, ganha o evento do tiro esportivo, porque era um evento que não havia distinção de gênero, né? Então uma mulher pôde participar, uma chinesa, se eu não estou enganado. Na edição seguinte, as mulheres não são aceitas nessa modalidade, né? Então eu acho que, veja, tem alguns atravessamentos, né, que não são puramente biológicos nas interdições, né? Tem questões culturais também que atravessam
as mulheres poderem acessar ou não poderem acessar alguma modalidade esportiva? Tem uma história longa de interdições, né? Durante boa parte do século XX, as mulheres não podiam disputar provas de atletismo de mais de 800 metros, não podiam disputar salto triplo, né? Haviam argumentos biológicos sobre a fragilidade corporal feminina, né? Que foram sendo vencidos ao longo do tempo. Agora, uma outra questão interessante é que a mulher atleta bem-sucedida, ela tinha que mostrar que, além de ser boa, ela era mulher, né? Então, assim, dá um exemplo histórico clássico, muito conhecido nas Olimpíadas de Londres 48, uma corredora holandesa, Fanny Blankers-Koen, né? Que, muito ironicamente, nas suas entrevistas, ela dizia, não, além de treinar, eu sirzo, eu faço o cerzimento das meias do meu marido. Esses são indicadores indiretos de feminilidade, mas também tem uma história de indicadores diretos, né? Uma história de testagem para a mulher provar que era mulher, né? Fala um pouco mais sobre isso. Eu acho que o primeiro ponto que você destaca, que eu gostaria de voltar um pouco, é essa ideia de que as mulheres conseguem ter até um determinado tipo de rendimento. Se elas têm um rendimento acima desse esperado, de certa forma a feminilidade delas é colocada sob suspeita, né? E aí, várias formas de colocar sob suspeita, né? Tanto se ela é mulher de verdade, né? A própria orientação sexual dela começa a gerar também uma série de violências para essa mulher, né? Que é colocada sob suspeita, que é marginalizada, etc. Quanto também as próprias suspeitas de doping, né? Porque a grande questão que atravessa essa desconfiança é que existe uma inferioridade feminina, né? E aí, o que a gente vê é que tem um histórico, a própria forma como o COI define o que é o sexo, ela foi mudando ao longo do século XX. E é interessante que tem uma antropóloga da biologia, chama Anne Fausto Sterling, e quando ela vai problematizar o que a nossa sociedade moderna entende como sexo na biologia, o exemplo que ela toma para mostrar como é controverso a definição do que é ser homem e do que é ser mulher é o COI. São as Olimpíadas, porque é justamente a instituição que precisa proteger essa separação para garantir que a modalidade feminina é uma modalidade, abre aspas, protegida, né? E aí, ao longo do século XX, o COI foi tendo problemas para estabelecer como que essa definição ia acontecer. Né? As primeiras verificações de feminilidade, elas marcam da década de 30, né? E aí elas eram baseadas em questões visuais, assim, como documentos de identidade, aparência física externa, nome, né? E ao que conta na história, as principais desconfianças advinham do regime nazista, que talvez colocasse homens travestidos de mulheres para disputar algumas provas, né? Tem vários mitos, né, desses jogos. Eu não conheço nenhum comprovado especificamente disso ter acontecido. A partir de 1946, a Federação de Atletismo começa a exigir o certificado de feminilidade das suas atletas, né? E aí, o atletismo é sempre onde essa coisa ela aparece assim com muita força, né? Porque é como o Otávio contou, tem provas que as mulheres não podiam participar, né? O desempenho, a desigualdade do desempenho, ela é de alguma forma, ela é quantificável assim de uma forma bem explícita, né? E aí, esse certificado de feminilidade que a IAAF exige nessa época tinha como base as características físicas externas mesmo, né? O fenótipo, digamos assim, a aparência, a vestimenta, né? Alguns traços que são mais comportamentais e externos. A partir da década de 60, acontece um dos testes que são os mais bizarros, assim, né? Que eles eram chamados até de paradas nuas, né? E aí, a ideia era assim, as mulheres começaram, sobretudo por conta do desenvolvimento do regime soviético, né, as mulheres começaram a ter uma aparência física mais musculosa, né? E aí a ideia é, a gente precisa ver se essas mulheres que têm essa aparência física vultuosa, se elas são mulheres. E aí existe uma inspeção visual das genitálias externas
dessas mulheres, né? Mais ou menos assim, elas entravam, abriam a perna e algum médico, homem, examinava, né, se os órgãos genitais externos dela eram femininos de fato. Em 67, para evitar essas paradas nuas, né, a IAAF e o COI começam a trabalhar com o teste cromossômico, né, para ver se as mulheres são mulheres mesmo, se elas têm o cromossomo XX na sua carga genética. A grande questão na década de 80, a gente tem um caso bem emblemático que começa a colocar tudo isso sob questão, assim, sob suspeita, que é o caso da Maria Patinhos. A Maria Patinho era uma atleta espanhola, né? E aí ela tinha a síndrome da insensibilidade androgênica, e aí ela pega num desse teste de feminilidade do COI, né? E aí ela foi excluída dos jogos, só que ela era uma pessoa escolarizada, tinha determinados contatos, e aí ela entra numa luta política e jurídica para ter, né, seu reconhecimento como atleta. E tudo isso leva, na década de 90, a IAAF abolir, né, e posteriormente, em 99, o COI a abolir a obrigatoriedade do teste de cromossomo, né? E aí a verificação começa a acontecer só em casos específicos, né? Que levantam algum tipo de suspeita, e o levantar algum tipo de suspeita tem a ver com essa questão do desempenho extraordinário. E aí eu acho que a gente tem um exemplo que é emblemático dessa situação, que é o exemplo da corredora sul-africana Caster Semenya, né? Que desde os 18 anos dela, se eu não estou enganada, em 2009, ela tem desempenhos de bater recorde mundial nos 800 metros, e aí, né, a IAAF, enfim, acho que a IAAF principalmente começa uma série de testagens para entender, né, se ela era mulher, né, do ponto de vista cromossômico, se o nível de testosterona dela estava num nível que é aceito para as mulheres competirem, e tudo isso se desdobra até que nos últimos anos existe uma regulamentação, né, do hiperandrogismo no esporte que faz com que a taxa de, só para contextualizar, a Caster Semenya tem essa síndrome de hipersensibilidade androgênica. E aí, nos últimos anos, a IAAF coloca à disposição de que, com o nível de testosterona que ela tem, ela só pode fazer provas acima de 1.500 metros, né? A prova que ela disputava até então, que era 800 metros, ela não poderia disputar mais. Eu vou dizer uma coisa para você. Me ocorreu agora ouvindo você, pensando um pouquinho mais sobre o tema. Uma das dicotomias mais fundamentais do existentes é aquela que separa natureza e cultura, né? Tá no Gênesis, né? É uma dicotomia que começa na Bíblia, no Gênesis, né? Me parece que no campo do esporte, o campo do esporte, especialmente de rendimento, pode ser considerado como um campo desses de experimento, de cruzamentos e de borras, de apagamentos da distinção entre natureza e cultura até certo ponto, né? Porque são situações que se entrecruzam nessa discussão de gênero, né? Porque há uma dimensão física inescapável na prática esportiva, né? Que é maior em algumas modalidades e é menor em outras modalidades. Mas, assim, como é que está o debate de gênero na perspectiva feminista e na perspectiva da transgeneridade? Pois acho que a grande questão é que talvez a instituição hoje, socialmente, que mais queira defender a tese da existência de uma diferença natural entre homens e mulheres é a instituição esportiva. Se a gente for pensar, diversas outras áreas também defendiam essa diferença e ao longo do tempo foram, né, abandonando esses discursos, né? Por exemplo, eu sempre gosto de contar para os alunos, né, que quando eu era criança, eu lembro de assistir uma reportagem no Fantástico que falava das diferenças dos cérebros dos homens e das mulheres. E aí, assim como no esporte, né, ia assumindo uma série de determinações sobre o comportamento, sobre os gostos e não gostos a partir dessas diferenças da composição cerebral. Esse discurso hoje é um discurso que a gente não ouve mais, né? De certa forma, todos os desenvolvimentos na neurociência
deram conta de falar, olha, são questões culturais que a gente está falando, e não exatamente determinações da forma cerebral. No esporte, a gente não consegue ultrapassar essa determinação biológica, né? E é interessante porque a gente olha para as pesquisas sobre testosterona e desempenho esportivo, a gente vê pesquisas que comprovam que níveis maiores de testosterona em mulheres se repercutem em desempenhos melhores, mas a gente não encontra a mesma coisa nos homens. Né? Isso é uma coisa interessante, né? Até que medida a testosterona de fato se determina um desempenho melhor se a gente só consegue comprovar isso dentro de um gênero. E aí tem uma questão que eu acho que se soma essa questão, que é o fato da maior parte das ciências do esporte ser pesquisada entre homens, né? Então, até esses estudos que vão falar sobre desempenho e testosterona, que vão falar sobre os impactos da biologia feminina no desempenho, de fato, eles são minoritários, né? Porque são poucos os estudos feitos com mulheres. Então, a gente não tem um grande campo de pesquisas sobre fisiologia do esporte com atletas mulheres que possa dar sustentação a esses estudos ao longo do tempo. Né? Eu recentemente vi um editorial da Revista Internacional de Fisiologia do Exercício que falava que apenas 4% de todos os artigos publicados naquele ano sobre fisiologia do esporte naquela revista eram com amostras femininas. Né? Então, assim, a gente está falando de um volume pequeno de pesquisa. Se a gente não tem um campo tão desenvolvido, os nossos resultados também não são tão consistentes. Né? E aí eu acho que é bem legal quando a gente olha para a antropologia da ciência, né? Acho que os estudos do Latour mostram um pouco isso para a gente, como a forma como a evidência de uma pesquisa ela vai se tornando verdade e vai sendo apagada, né? As bases que constroem essa evidência, de forma que ela vira um discurso aceito e não mais questionado, né? Acho que de alguma forma a gente vê um processo semelhante dentro do nosso campo, né? Então, por isso que eu digo assim, não é dizer que a questão física não tem impacto no desempenho, não estou dizendo isso. Eu só acho que a gente precisa duvidar um pouco das certezas que a gente tem sobre isso, né? E entender que esse é um campo de investigação que precisa se desenvolver. Né? E aí eu acho que a mesma coisa também se refere ao campo das mulheres transgênero, né? Porque quando a gente fala de qual que é o tema emergente sobre o transgênero no esporte, a gente está falando de não exatamente. A questão não é a inclusão de todas as pessoas transgênero. A grande coisa que gera polêmica é a inclusão das mulheres transgênero na categoria feminina, né? E aí, a gente também não tem muita pesquisa sobre isso, e pesquisa consolidada com um tempo, né, grande de observação e tal, porque é uma questão nova dentro socialmente, é uma questão nova no campo científico, de certa forma que a gente também avalia, né, a gente também atestar que tal coisa, né, a supressão de testosterona, por exemplo, ao longo do tempo para as mulheres não diminui a massa muscular delas, não diminui o desempenho, etc. A gente não tem evidências fortes para avaliar isso também, né? Agora, qual que é a questão? A grande questão é que, culturalmente, a gente acredita que a categoria feminina é uma categoria que precisa ser protegida. Quando eu digo a gente, eu digo, né, as pessoas que estão no esporte, a sociedade, tá? E aí a gente acredita nessa inferioridade, acredita na necessidade dessa proteção, de forma que a gente, né, sempre coloca sob suspeita quando entra, né, algo que está diferente, algo que desvia daquilo que a gente entende como feminino e inferior. E aí a mulher transgênero é algo que desvia daquilo que a gente entende como essa inferioridade feminina. E aí que mora o X da questão, né? E do ponto de vista dos estudos feministas, né, sobretudo a partir da terceira onda, eu acho que a gente tem muito acúmulo para duvidar das determinações dessa natureza biológica, a ponto de entender a importância da inclusão das mulheres trans na categoria feminina. Do ponto de vista, por outro lado, né, das mulheres atletas que disputam a maior parte dessas competições, talvez o discurso, a crença na suposta inferioridade, faça com que elas, né, uma parte delas, sobretudo, né, por exemplo, como foi aquela jogadora de vôlei Ana Paula aqui no Brasil, como a gente tem várias campanhas nos Estados Unidos, sobretudo no esporte universitário, faz com que elas resistam à entrada das mulheres transgênero. E isso ganha visibilidade não quando entra qualquer mulher transgênero, mas quando entra uma mulher transgênero que tem bons resultados. Porque quando entra uma mulher transgênero que não ganha, talvez ela passe um pouco desapercebida. Agora, quando entra uma mulher transgênero que ganha, aí
toda essa polêmica, né, dessa controvérsia da testosterona, tal, da biologia, tal, ela ganha mais visibilidade no debate. Mas você diria que a discussão de gênero tem distinções entre os movimentos feministas e os movimentos trans? Então, é legal que você falou, movimentos feministas no plural, né? E eu acho que essa é uma questão importante, né? Hoje em dia, do campo dos estudos feministas, a gente já entende que não existe um mainstream no movimento feminista, né? O movimento feminista ele está muito disperso, sim, e muito transversalizado. Então, não dá para a gente falar que tem um movimento feminista que vai defender uma coisa, né? O que a gente tem, talvez seja um movimento feminista mais radical, né, que acredita numa biologia feminina mesmo, que vai ser muito resistente a isso. Mas quando a gente fala né, dos movimentos feministas, movimentos queer, estudos de terceira onda do feminismo, aí já existe, né, um tensionamento dessa relação natureza e cultura, essa divisão natureza e cultura, que faz suspeitar, né, desses discursos da biologia que dariam suporte à resistência das mulheres trans no esporte feminino. Agora, a grande questão, e eu sempre tento trazer isso à tona quando essa polêmica surge, né, é que eu acho que se a gente for pensar, inclusive, de uma defesa da categoria feminina, eu acho que talvez o mais importante da gente destacar seja a marginalização que as mulheres sofreram ao longo do tempo e como essa marginalização ela ainda é presente. Se a gente quer, digamos assim, proteger, né, a categoria feminina, mais do que a gente travar a cruzada contra as mulheres trans, eu acho que é importante a gente lutar por mais recursos para as mulheres se desenvolverem enquanto atletas, mais oportunidades, projetos, espaços para elas se envolverem com o esporte desde a infância, mais competições para elas se desenvolverem numa prática esportiva orientada, para se tornarem atletas ao longo da infância, da adolescência, dessa transição de ser jovem e adulto, porque esses são momentos importantes para o desenvolvimento esportivo, né, do ponto de vista da performance. E pensando que boa parte das mulheres muitas vezes se envolvem com esporte sem ter possibilidade de passar por categorias de base, passar pelas transições esportivas, né, da carreira esportiva, e elas chegam, né, no esporte de elite, né, com essa trajetória um pouco mais sinuosa, digamos assim, elas também não vão, talvez não vão ter um desenvolvimento pleno, não vão poder atingir o auge como poderiam se tivessem passado por uma trajetória um pouco mais formativa, mais ampla, né? Uma outra questão também, quando você tem menos mulheres praticando esporte, você tem um talent pool menor, você tem menos chances também de desenvolver atletas excepcionais. Se você não tem recurso para essa mulher treinar, né, para ela se profissionalizar, talvez as melhores mulheres também não se dediquem ao esporte. Então, são uma série de questões que mantêm a categoria feminina como uma categoria inferior, não apenas por questões da biologia, mas por questões culturais, econômicas, sociais e históricas. Então, assim, eu gosto de dizer assim, se a gente quer defender a categoria feminina, vamos primeiro pensar nisso antes de travar, né, a cruzada contra as mulheres trans. Você que está muito mais próxima desse campo de debate do que é, eu tenho a impressão que existe ainda algum tensionamento, né, entre. Quer dizer, primeira coisa assim, quando eu falei movimentos feministas, é no plural mesmo, porque é uma atitude intelectual minha. Eu gosto de pensar a pluralidade dos cenários, né? Eu desconfio muito de narrativas homogêneas, né? Mesmo, sabe, eu acho que o cenário é sempre complexo e pede sempre respostas complexas, né? Eu desconfio de quem simplifica muitas coisas, né? E aí, assim, buscando a complexidade ou as tensões, porque elas são interessantes, né? No próprio campo da transgeneridade, ele está se tornando visivelmente cada vez mais diverso, né? Tem pessoas que se definem com gênero fluido, né? Eu sequer alcanço a categorização, né? Mas que impacto você acha que isso pode ter na possibilidade de inclusão de pessoas trans no esporte de alto rendimento? É interessante, assim, como talvez algumas pressões sociais façam as instituições esportivas talvez repensarem
algumas das crenças que a sustentam, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente está tendo que repensar uma série de crenças sobre a diferença de desempenho de homens e mulheres por conta das pessoas trans estarem competindo, estarem aparecendo nos esportes, por conta das pessoas trans, as pessoas que não se identificam, né, com a identidade que elas foram designadas ao nascer, estarem conseguindo, né, se identificar com o corpo que, né, se identificar socialmente com o corpo que elas se identificam psicologicamente, né, digamos assim. Isso vai pressionando as instituições sociais, como a esportiva, a se adaptar nessa mudança social que a gente está vivendo. O COI foi permitir pessoas transgênero nas suas competições em 2003, né? Ou seja, faz 21 anos. Isso vira uma questão emergente 20 anos depois, porque acho que também socialmente essa questão demorou para ganhar força, né? Interpelar a gente em diversos espaços, né? Eu me lembro na pandemia, quando a gente fazia algumas lives sobre esporte feminino e tal, aparecia muito professor de escola fazendo pergunta no chat, falando: olha, eu tenho alunas transgênero e eu não sei o que fazer, né? Porque isso começou a acontecer nas escolas, nos espaços esportivos, nas categorias de base, nas categorias adultas, e de alguma forma as instituições esportivas tinham que dar alguma resposta que não fosse excluir essas pessoas, né? A primeira resposta do COI foi admitir as pessoas transgênero, né? No entanto, elas teriam que ter passado pela cirurgia de redesignação sexual. Hoje em dia a coisa já não é, né? O COI já reviu esse processo, né? Em 2015 ele remove a necessidade da cirurgia. Em 2019 ele começa a fazer um processo de escuta dos atletas, inclusive, para entender melhor essa questão. E essa política tem mudado muito nos últimos anos, né? E aí as questões de defesa dos direitos humanos, de inclusão, defesa da privacidade, tudo isso aparece assim, nos documentos do COI como norteadores da política de transgeneridade no esporte. E aí, de certa forma, é nesse contexto também que o COI começa a falar, olha, a gente não pode generalizar, né, o impacto, né, de qualquer questão biológica no desempenho. Então, por conta de não poder generalizar, o COI terceiriza para as federações tomarem as decisões sobre a inclusão ou não de pessoas transgênero, né? E aí é interessante como os atravessamentos políticos estão sempre presentes nesse debate, né? Aí você tem a Confederação de Xadrez falando não, né? E aí você fala onde que, né, as questões fisiológicas determinariam diferenças de desempenho. A gente poderia pensar o exemplo que você deu do tiro de precisão, do tiro com arco, Uhum. né? Na vela. É, é. Não, e é interessante, assim, as mulheres são banidas do tiro esportivo em 96 e só depois dos anos 2000 elas podem voltar a competir numa categoria feminina, né? Então, é um debate que ele é muito politizado e muito polarizado ao redor do mundo, né? E aí eu acho que o fato dele estar muito polarizado dificulta, inclusive, a gente, às vezes, construir consensos, né, no processo de definição das políticas. E aí eu acho que eu acho que a questão de não trabalhar com as categorias binárias de sexo e gênero é uma outra interpelação social que eu acho que começa a, de alguma forma, a gerar pressão nas federações. O que a gente vê, por outro lado, culturalmente e socialmente nas pesquisas com meninas e mulheres é que as diferenças culturais das oportunidades de prática esportiva ao longo da vida, muitas vezes fazem com que as meninas e mulheres prefiram ir jogar entre elas, né? Porque aquele ambiente é mais seguro e mais acolhedor. Eu fico pensando assim, né? Por exemplo, no futebol, que a FIFA trabalha com a ideia do futebol misto na iniciação, né? A FA também. A gente tem exemplos, né, de campeonatos mistos, onde. Campeonatos mistos, assim, né? Campeonatos onde as meninas são admitidas, porque é isso que é um campeonato misto na maioria das vezes, né? Apesar disso acontecer, a maior parte das meninas acaba preferindo jogar entre meninas, né? E a gente entende, porque muitas vezes, por conta da educação sexista, do machismo, muitas vezes, quando uma menina vai jogar entre meninos, ela sofre uma série de violências que aquilo não torna um ambiente que ela quer continuar praticando esporte. Né? Então, veja, não tem a ver com questões biológicas ou com questão de inferioridade ou superioridade de desempenho, tem a ver com outras questões
históricas e culturais, as relações de poder na sociedade, que acabam fazendo com que muitas mulheres defendam, né, a existência de uma categoria separada para que elas possam, né, jogar com mais segurança, né, de forma mais segura, física e emocionalmente. Vou, 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 vou trazer para você uma provocação que eu fiz para a Doiara na semana passada, que era sobre ativismo esportivo, mas que tem interface do gênero, né? Uma das lutadoras de boxe que perdeu para Imane Khalif agora em Paris, ainda no ringue, após o resultado, ela fez esse gesto com a mão, né? Ela não falou nada, mas ela fez esse gesto com a mão, salvo engano, uma outra lutadora também, né? É, o boxe e a natação especialmente no nível universitário americano, tem sido um ambiente de disputas, né? Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso também. Então, tem sido, essas questões têm aparecido sobretudo nesses casos, como eu falei, de quando há uma mulher trans que tem um bom resultado esportivo. Porque, de fato, assim, existem outras mulheres trans que competem que a gente não faz nem ideia. Mas quando ela ganha uma competição, aí, de repente, essa questão vira uma polêmica e vira a cruzada do debate altamente polarizado, né? E aí, o exemplo do boxe, o exemplo da natação. Nos Estados Unidos teve também uma época que no atletismo, essa questão, no atletismo escolar, essa questão também ficou super controversa, né? A grande questão é muito difícil até definir, assim, para começar, né, para a gente falar, antes de falar sobre trans e cis e tal, é muito difícil às vezes, a gente definir o que que é homem e mulher, porque além da gente ter, né, por exemplo, no nível cromossômico, o cromossomo XX, XY, a gente tem outras milhões de possibilidades de comparação, e tem alguns estudos da Anne Fauci Sterling que fala que cerca de quase 2% da população mundial tem uma combinação cromossômica sexual diferente do XX e XY, né? Então, isso já vai trazendo uma série de controvérsia na definição do que, né, é ser homem e ser mulher, né? E o caso dessa boxeadora argelina foi um pouco emblemático para isso, porque eu lembro de ver posts assim que falavam assim, ela é um homem biológico, né? Como se ela é uma mulher, mas é um homem biológico, né? Como se fosse possível ser essas duas coisas, como se fosse possível essa ideia, né, socialmente. Não faz sentido nenhum. E assim, ignorando que mesmo por vista da ciência feita nos cânones tradicionais, o desenvolvimento Nadal, a genitália, ela pode se desenvolver também de diversas formas, né? Enfim, isso vai gerando uma série de controvérsias que me faz crer que o que atravessa esse debate são questões sociais e culturais, são as nossas crenças e valores, e não exatamente o debate científico sobre o impacto ou não, né, é, de determinada característica no desempenho. E assim, existem outras características biológicas que poderiam trazer superioridade, né, de desempenho e que a gente não separa, né? Por exemplo, peso, altura, é, sei lá, na natação, tamanho de mão, tamanho de pé, né? Tudo isso. A gente vai começar a criar categoria separada para tudo isso, né? Como as lutas fazem com peso, por exemplo, porque a gente acredita que isso faz diferença no desempenho. Enfim, né? Agora, né? São algumas questões que a gente pensa que não são colocadas no debate. A gente já tomou elas como cristalizações e a gente foca naquelas que as nossas crenças e valores se sentem atingidas quando aparecem socialmente, né? Tá. Mas aí deixa eu te provocar. Meu papel aqui é provocar. Por que que a questão gênero e transgênero incide muito mais sobre o feminino que sobre o masculino? Justamente pela crença de que as mulheres são inferiores, né? Então, né, as mulheres são inferiores quando uma mulher transgênero aparece na categoria feminina, de certa forma, ela coloca em suspenso essa inferioridade feminina, né? Se a gente for pensar socialmente sobre esses debates, uma mulher transgênero estaria desafiando esse discurso da inferioridade feminina, estaria desafiando esse controle também que existe sobre o que é ser mulher socialmente, sobre o que é a feminilidade, o que é o desempenho esperado de uma mulher. A grande questão é uma mulher trans, ela sempre
desafia aquilo que a nossa sociedade entende como ser mulher, como a nossa sociedade entende que é o feminino, né? E aí, quando ela entra no esporte, ela coloca isso em desafio ainda mais. Legal. Estamos chegando perto do final, são 11h15, e aí a gente vai abrir para as perguntas de quem está assistindo. Nessa parte, quem vai conduzir é um membro lá do Aretê, que é o Breno Volpini, né? Breno, bom dia. E agora é com você, eu viro o espectador só para conduzir o finalzinho. Bom dia, Otávio. Bom dia, Mariana. Bom dia, demais membros e participantes. E mais uma vez agradecer, né, Mariana, pela participação, colaboração bacana aí a palestra, né? Esses temas muitas vezes deixa a gente em dúvida, cria bons debates, né, entre a gente e essa palestra veio trazer algumas sínteses legais aí que a gente vinha trazendo, principalmente no grupo, né, ADT. E a gente vê também na sociedade esse debate acontecendo, como ela falou, da polarização, né? E tem algumas perguntas aqui no chat, do Donaldson, nosso outro membro aqui, doutorando. Ele fez duas perguntas aqui, vou ler as perguntas para que a gente discuta sobre elas, né, Mariana? Faça as colocações, assim, né? Mas o Otávio também quiser contribuir também com alguma outra questão em cima, ou outra provocação, né? A pergunta é a seguinte: como você avalia as políticas impostas pelo COI para atletas transgêneros, especialmente no que tange ao equilíbrio entre a justiça competitiva e o respeito à identidade de gênero? Mais sobre a avaliação, né? Sobre mais uma análise aí. Olha, eu acho que, se a gente for olhar historicamente as políticas do COI, acho que tem um avanço enorme nos últimos anos de reconhecer que você não precisa de cirurgia, por exemplo, que a forma como uma pessoa transgênero vai se identificar, como ela vai competir, pode mudar, né, de esporte para esporte, situação para situação, se acontecer antes ou depois da maturação, enfim. As políticas do COI têm avançado nesse sentido. Acho que foi um movimento muito importante o COI ouvir atletas no processo de definição das suas políticas, né? E aí eu acho que esse seria um ponto fundamental de aprofundamento, né? Ouvir atletas, atletas transgênero, atletas cisgênero, sobretudo para ver como que as pessoas que estão no meio esportivo têm visto, né, e têm compreendido essa questão. Para pensar políticas que sejam respaldadas socialmente, mas também porque às vezes são necessárias campanhas educativas com esses atletas, treinadores e treinadoras e gestores e gestoras, né? Então, assim, eu vejo avanços na política do COI. E aí, a própria forma como o COI, né, suspende, assim, a determinação das diferenças biológicas no desempenho, né? Ele fala assim, olha, não é... A forma como as diferenças biológicas vão interferir no desempenho podem variar de modalidade para outra, acho que isso é um avanço também, né? Porque aí também você tira a naturalização, né, da, desse reforço institucional, assim, dessa segregação de gênero e sexo. Por outro lado, na medida em que as confederações, né, vão tomando essas decisões, aí as questões deixam de, parece que serem norteadas pelos princípios do COI de privacidade, de respeito, inclusão, cidadania, e, e aí eu não sei direito também se o COI teria como, de alguma forma, fazer algum tipo de mediação, intervenção. Ou se é isso mesmo, cabe ao COI aceitar o que as federações. Eu não compreendo tanto do sistema olímpico para dizer que o COI poderia fazer além disso, né? Enfim, vejo avanços, mas também vejo ambiguidades, né? Por exemplo, o COI tem uma série de princípios norteadores que são super interessantes, mas aí quando ele terceiriza para as federações tomam decisões baseadas, né, nas crenças e valores dos gestores daquela confederação. Um debate passa muito pelo pessoal, né? O COI tem tentado, né, de alguma forma, fazer algumas iniciativas que
coloquem em suspenso essa segregação, né? Talvez algumas competições mistas, né, de mulheres competindo junto com homens, mas que também às vezes não são tão mistas assim, né? Porque às vezes, tipo, a mulher compete com mulher, mas fazendo um revezamento com homem, né? Então, do tipo assim, não tá competindo de forma mista mesmo, né? Mas enfim, são algumas tentativas, acho que de colocar homens e mulheres no mesmo espaço competitivo. Eu acho que não resolvem, né, esse problema histórico, não resolvem o problema das desigualdades de oportunidade, mas são passos, né? E a gente não pode tirar, não pode deixar de falar sobre eles. Ana. Ele fez uma outra pergunta aqui, o Donaldson. Quais avanços ou lacunas você identifica na pesquisa científica sobre o impacto biológico e social dessas políticas nas competições olímpicas? Já é mais o campo científico. Olha, eu não sou uma estudiosa desse campo, né? Então eu não poderia falar com propriedade disso. O que eu posso falar é, olhando um olhar panorâmico sobre as ciências do esporte, o que a gente vê é as mulheres não são pesquisadas no campo das ciências do esporte. De forma panorâmica, a gente tem pouquíssimos estudos sobre mulheres. E aí, tô falando de mulheres cis, né? E se a gente entende muito pouco, né, o que que é o corpo, a biologia, o desempenho dessa mulher cis, é muito difícil a gente ter é, dados consolidados sobre o impacto, né, da questão trans, assim, para comparar, né? Então, eu acho que o que eu diria que é a lacuna do campo das ciências do esporte é parar de fazer pesquisa só com homem, né? Enfim, entender que existe... E tem uma série de argumentos, né, que dificultam, né, isso se desenvolver no campo das ciências do esporte. A própria invisibilidade do esporte feminino, a marginalização, às vezes o fato de não ter muitas mulheres para competir, muitas mulheres praticando esporte socialmente, então dificulta recrutar mulheres na mostra, aí tem a coisa do ciclo menstrual, tem uma série de argumentos que atravessam, e a questão do interesse também, né? Que atravessam a gente não ter muita pesquisa com mulher, mas sem ter muita pesquisa com mulher, tirar muita pesquisa com pessoas transgênero para a gente ter dados consolidados, né? Eu acho que vai demorar muito tempo para a ciência avançar e a gente ter evidências assim que permitam a gente compreender bem, né, o que é o impacto das pessoas trans no esporte. Até porque as pessoas trans foram admitidas no esporte, né, há pouquíssimo tempo, né? Então, vai demorar, assim, todos os dados que a gente tem hoje, eu acho que eles são dados muito iniciais, assim, eu não afirmaria nada baseado neles. Sulamita, outra membro do grupo, mestranda, ela pergunta: já foi observado se a arbitragem tem critérios ou comportamentos diferentes dependendo do gênero dos atletas ou das atletas e dos árbitros ou das árbitras? Por exemplo, se um árbitro homem com atletas mulheres, com atletas homens ou um árbitro homem com atletas mulheres, se eles têm comportamentos ou critérios diferentes nessas relações. Eu não me lembro de ver nenhuma pesquisa sobre isso, né? O que a gente vê de pesquisa, talvez, assim, eu pensando do ponto de vista do estudo de gênero de uma forma mais geral, as relações de poder na sociedade, baseadas no gênero, muitas vezes vão interferir a forma como as pessoas se colocam, né? Essa crença de que as mulheres são frágeis, que as mulheres são irracionais, que elas, né? Não, isso tudo vai interferir na forma como as pessoas se relacionam, né? Então, talvez a gente pudesse observar por aí. Mas, assim, por exemplo, tem muita pesquisa nos Estados Unidos sobre viés cognitivo nessa relação árbitro-jogador com pessoas brancas e negras. Isso eu desconheço entre homens e mulheres. Então, sobre essa questão específica, eu não saberia te afirmar como que é o comportamento. Mariana Farias pergunta, cumprimento, bom dia, professora Mariana. Ela pergunta: você visualiza que no futuro próximo teremos uma quantidade considerável de atletas trans nos Jogos Olímpicos ou essa possibilidade ainda está muito distante? Eu acho que é tudo muito relativo, né? Uma quantidade considerável ou muito distante. Então, assim, eu não saberia dizer, não saberia responder com precisão, né? Eu acho que o que talvez a gente esteja vendo é cada vez mais tem aparecido crianças e jovens que não se identificam com o sexo que foram designados no nascimento. Se as políticas de esporte na infância e na adolescência forem capazes de absorver essas pessoas para a prática esportiva, né, seja nos jogos escolares,
seja nas categorias de base, seja a partir de socialmente, culturalmente, a gente não agir marginalizando essas pessoas, eu acredito que essas pessoas pressionam, né, o sistema esportivo para acolhê-las, né? E aí eu acho que sim, a gente tem um aumento que vai, né, sendo linear ao longo do tempo, né? Agora, a grande questão é, eu acho que a gente precisa refletir. A gente não pode dissociar as duas coisas, porque certamente as políticas do COI, as políticas das federações para o esporte de elite impacta, né, no que se faz na base. Agora, se na base a gente não tiver esse processo de acolhimento, né, e absorção, aí fica difícil, né, na elite ter um volume expressivo de atletas para, né, pressionarem socialmente esse sistema também. Bacana. Porque hoje em A dia a gente, gente vê casos isolados, né? A gente ainda não vê no esporte de elite, né? Ainda é um uhum, caso de uma levantadora de peso, um caso assim, de uma boxeadora, um caso, né? Assim, sempre é um. uhum. Isolado, né? É. Mais alguém tem alguma pergunta? Ninguém colocou aqui no chat. Você Foi tem, bem você tem, elucidativo. Breno, pode fazer a Na sua. verdade, aqui a Sulamita colocou a minha pergunta, né? Eu tinha falado com ela. A gente não combinou direito o improviso, então. Mariana, obrigado, Breno. A gente está se aproximando, do final. Queria mais uma vez te agradecer por estar investindo o seu tempo aqui com a gente, colocando questões, nos levando a pensar de maneira divergente, né? Eu não gosto muito do termo zona de conforto, não, mas eu acho que ela, de certo sentido, se encaixa aqui. Eu acho que é um tema que será emergente ainda por muito tempo, porque ele é um tema muito complexo, né? Ele está muito relacionado a diferentes variáveis, né? E numa sociedade em processos de mudança muito acelerados, né? Eu acho que foi extremamente, estou falando por mim, mas eu acho que falo por todos, extremamente rica a sua contribuição, nos levando a pensar sobre aspectos assim, olha, a visão de que a mulher é mais frágil e precisa ser protegida, como isso fundamenta, né, as dificuldades de acesso, né, das mulheres às práticas esportivas, a pouca pesquisa ainda, mulher aí falando no sentido não cis, mas no sentido lato do termo, daquela pessoa que se identifica como mulher, né? Para não ficar no piloto automático de mulher cis, né? Ah, esse sem dúvida nenhuma, um tema que vai demandar pesquisa, né? Eu espero que a gente consiga construir colaborações nos próximos anos, no âmbito do esporte olímpico, né? Porque eu acho que é um tema não só emergente, mas como é um tema relevante, né? Enfim, queria devolver a palavra, agradecer ao Laércio pelo apoio e devolver aí a palavra para você fazer o seu encerramento e agradecer também Breno por ter conduzido a parte das perguntas. Bom, Otávio, eu queria agradecer você pelo convite, né? Eu falei assim, não sou uma estudiosa de transgeneridade no esporte, né? Eu estudo as questões de gênero no esporte, sobretudo participação esportiva de mulheres. E por isso que o meu argumento passa muito por entender esse lugar da mulher no esporte. Mas eu acho que está aí o cerne da questão, né? De alguma forma, essa segregação de gênero do esporte funciona, né, como uma reflexividade institucional. Ao mesmo tempo que ela existe por conta dessa suposta diferença natural, ela reforça a existência dessa diferença, né? E aí eu acho que enquanto a gente não conseguir entender melhor e problematizar um pouco isso, tanto as mulheres continuam sendo categoria marginalizada, inferiorizada, quanto a gente vai ter dificuldade em absorver, né, e incluir de fato as pessoas transgênero, né? E aí eu acho que essa é uma questão, concordo com você, vai permanecer emergente por muito tempo porque mexe com crenças e valores que a nossa sociedade de forma muito profunda, né?
E aí eu espero que a gente continue colaborando. Fiquei até pensando aqui, né, articulando os temas que você propôs de conversa, né? Enquanto a gente conversava, eu fiquei pensando nos vídeos que eu vi de algumas atletas se colocando contra, né, a presença das mulheres transgênero no esporte, né? Fiquei pensando assim também se a gente em algum dia não tenta investigar essa coisa do ativismo dessas mulheres contra, né, as mulheres transgênero, né? A gente articulando esses temas, assim, porque acho que são questões que se cruzam porque os temas emergentes de alguma forma afetam, né, a comunidade esportiva, não de forma isolada, né? Eu acho que um ótimo primeiro tema de pesquisa seria assim, o que as mulheres atletas pensam da inserção de mulheres transgênero nas suas modalidades esportivas e no esporte de um modo geral. Eu acho que assim, dados que a gente tem disponíveis no mundo social vão ser das que resistem à entrada das pessoas transgênero, porque é o que mais aparece, né, nas comunicações, né, do tipo aquela menina que vai lá e dá aquele depoimento emotivo, assim, emocionado de como ela pode treinar e competir, dar o melhor dela que não vai adiantar nada, né? Ou aquele depoimento mais raivoso, tipo da Ana Paula, assim, contra a Tiffany, né? Eu acho que é isso que tem repercutido na mídia de posicionamento de mulher atleta sobre essa questão. A mídia não é neutra, ela seleciona muito bem quem ela leva a falar, né? Por isso que eu acho que o posicionamento das atletas não é um posicionamento qualquer que a gente vai ter acesso, que está disponível aí, né? A não ser que a gente vá coletar esses dados, né? Produzir esses dados a partir de entrevistas, mas o que está disponível por aí vai ser a resistência, porque é isso que a É. mídia tem feito circular. É por isso que tem que pesquisar, para não ficar dependente da mídia, né? É, Pesquisa direta. Isso é só uma provocação para você, um convite. quem E, sabe, né? A gente não arruma orientando para trabalhar com esse então, tema. agradeço mais uma vez a você, ao Laércio, a todos os presentes. Desejo um bom dia a todos e até quarta da próxima semana, mesmo sendo feriado, e vamos conversar com a professora Kátia Rubio sobre jogos virtuais e Jogos Olímpicos. É um outro tema emergente, muito interessante. Um abraço para todo mundo e bom dia. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.